Para quem acompanha aqui o canal, sabe de várias novidades, né, que o Next 13 trouxe, né? A introdução da pasta app, arquivos especiais, server components e várias outras features aí bem interessantes. Hoje eu vou te mostrar várias outras, né, novidades, como o Nested Layouts, Error Boundaries, Redirects e mais, nesse vídeo aqui, beleza? Então, vem comigo. Fala galera, beleza? Juno Alves aqui. Bom, hoje a gente vai analisar aqui, vai aprender um pouco de alguns detalhes bem interessantes que o Next 13 trouxe, né? Fora os outros que eu já abordei aqui no canal, beleza? Então a gente, né, eu vou deixar a doc aqui aberta, né, pra gente ir mais ou menos ter um norte. E aqui são alguns arquivos, né, que o Next 13 eles chamam de Special Files, né, de arquivos especiais. Que cada um desses arquivos aqui, arquivo de layout, arquivo de template, error, load e o page, né? O page é o que vai de fato criar a nossa rota, né? Que vai transformar esse arquivo aqui que vai ser gerado a rota lá no browser, certo? E aí a ordem, né, fica exatamente assim, né? Então o layout fica por volta de tudo. Aí tem um template que é bem semelhante ao layout. Aí tem os error boundaries, né, que já tem um vídeo explicando somente error boundaries aqui no canal. Recomendo muito vocês assistirem, porque é um vídeo bem completo e tem muitas pessoas que não conhecem, né, esse conceito tão importante do React, né, que são os error boundaries para a gente tratar erros, né. A parte da Suspense API, né, do React 18, que aqui a gente pode passar algum componente de fallback, né, no caso aqui é o nosso componente de load. Isso tudo, toda essa hierarquia aqui é gerado automaticamente através do Next, né? O Next 13 ele já, dentro da pasta app, ele já provê esses arquivos especiais e cada um deles aqui já é transformado meio não, né? Já é transformado automaticamente nessa hierarquia que a gente está vendo aqui na direita, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo aqui? Eu vou criar algumas páginas aqui, né? Algumas páginas que fazem requisição e a gente vai ver isso na prática, nessa hierarquia aqui e alguns outros detalhes, né, aqui dentro do Next 13. Bom, primeira coisa, né? Eu tô aqui na minha pasta app, certo? Para você utilizar a pasta app aqui no Next 13, basta você instalar o Next 13, né, e tudo mais. E aqui colocar experimental, né? E aí você colocar appdir como true. Aí você já consegue utilizar aqui. Alguns detalhes antes, né, na verdade. Aqui dentro da pasta app, aqueles arquivos especiais, eles são opcionais. A não ser aqui na raiz da pasta app, você precisa ter um page, né, porque ele vai ser a home, e você precisa ter um arquivo de layout, certo? Esse layout aqui que eles chamam de layout, de root layout, né, ele é obrigatório somente aqui na pasta app, tá? Se você tiver outras pastas aqui, né, tipo uma pasta users, uma pasta products e por aí vai, você pode ou não ter um arquivo layout lá dentro, mas dentro aqui da raiz do app, ele é obrigatório. Bom, dito isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu já tenho o meu arquivo de layout, né, de root layout. Aqui eu já estou utilizando a funcionalidade do Next 13.1, que são as fontes, né, do Google. Então, do próprio Next a gente consegue já importar as fontes do Google ali. Então, se eu der um comando de espaço aqui, então tem, né, várias fontes ali. Inclusive, a mais queridinha é a Roboto, tem a Montserrat, que é a que eu estou utilizando aqui, e por aí vai, né? Todas as fontes que você tem acesso lá no Google Fontes, você tem acesso aqui agora também através, né, do próprio Next. Bom, e para utilizar, né, é bem fácil. Então, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é a parte de fontes, né, do Google, do Next 13.1, na verdade. Então, é bem fácil. Então, você importa, você cria uma constante aqui e passa o tipo, né, da fonte. E daí, basta você usar aqui, né, no class name aqui. Por exemplo, eu estou passando aqui no body, ou seja, em tudo que tiver dentro do body, ou seja, tudo, né, vai estar com essa fonte. Vamos ver se está funcionando. Então, se a gente vir aqui, eu vou aumentar um pouquinho isso daqui. Se eu vir aqui, head não, vier dentro de body, a gente já pode ver, aqui ó, já está aplicando aqui a Montserrat, certo? Então, se eu tirar ali, ó, dá para ver ela mudando, beleza? Bom, show. E aqui, né, no layout, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui, eu tinha feito um pequeno diagrama aqui para a gente entender um pouco melhor. O layout, ele funciona como se fosse mais ou menos o que a gente tinha dentro do Next 12 e anteriores,
o app, né, o underline app que a gente tinha lá na pasta pages, certo? Então, ele era o arquivo que ficava por volta de tudo e quando você precisava passar algum provider, alguma configuração tipo de um React Query ou de um contexto ou de configuração do Style Components, qualquer provider que você precisasse passar, você, né, passava, configurava isso dentro do app, do underline app, lá na pasta pages, certo? Aqui no Next.13 com a pasta app é um pouco diferente, né? A gente tem o nosso arquivo layout, por isso que ele é obrigatório na raiz, porque ele que vai ser responsável por ficar por volta da nossa aplicação. Semelhante, né, mais ou menos ali o que o underline app fazia lá com pages, certo? Então a gente pode até colocar isso daqui para deixar claro. Então o underline app é mais ou menos, né? Vou colocar igual aqui só pra gente ter mais ou menos a noção, mas ele é igual o layout tsx. Então vou colocar aqui, ó, o que a gente tinha lá dentro de pages são semelhantes, beleza? Então, o que a gente precisa é criar esse root layout. Se você estiver utilizando a CLI do Next aqui, né? Se você instalar aqui pela própria doc, ele já vai fazer isso de forma automática para você. Ou se não, você cria, né, um arquivo layout aqui dentro de app e você apenas, né, tem que exportar aqui como default, né, uma função aqui, um componente no React como default. Ele recebe o children, que vai ser todas as outras páginas ali, né, da sua aplicação. E daí você só monta o HTML aqui, né, e dentro do body você renderiza o children, beleza? Bom, então funciona dessa forma, né? Imagina que a gente tenha duas páginas aqui da nossa aplicação. Tem o app, né, que é o que vai ser, não é a página, mas vai ser o que vai ficar por volta. E a gente tem uma página de usuários, né? Então a gente tem duas páginas aqui. Então eu vou criar aqui uma página vai ser a home, vai ser o barra. E vai ter uma outra que vai ser o barra users, certo? Então, o barra users, o barra é a home, então ele vai puxar aqui do layout. E o users, se ele tiver um layout, ele vai puxar do layout, certo? Ou seja, se eu vier aqui e criar aqui um users page, e aqui eu tenho que exportar um default function users. O nome aqui tanto faz do componente, tá? Só, né, é legal você usar o mesmo nome que você está usando aqui, mas assim, questão de convenção mesmo, de organização, mas não é obrigatório. Então se eu vim aqui criar um H2 e falar aqui users page, e eu vim aqui agora e colocar aqui users. Então ele renderizou aqui meu users page, show. Só users por enquanto. E aí se eu tiver um arquivo de layout dentro da pasta users, aí ele vai puxar sempre do mais, ele vai utilizar, né, sempre o do mais próximo, tá? Se não, ele vai usar o do layout aqui, que é o que está comum em todas as páginas, né? Então você pode ou não, tá vendo? Dentro de users aqui eu tenho, na verdade eu não tenho nenhum arquivo de layout. Poderia criar um arquivo de layout aqui, sem problemas. Então eu posso vir aqui, criar um layout tsx, export, default, function, eita. O nome aqui de novo tanto faz. Layout. Os layouts eles sempre recebem um children, né? Aqui eu posso falar que o children é do tipo React Node. E aqui eu posso dar um return, criar uma div aqui, por exemplo, e passar aqui o children. Aí aqui, só pra gente conseguir ver, eu vou colocar um style e vou trocar o background color aqui e colocar red, por exemplo. Olha lá, certo? Então o que está em cinza aqui, ele está puxando do layout, ele está utilizando o layout da raiz.
E o layout aqui dentro do user, ele está usando aqui apenas para a página user. Então, se eu tivesse uma outra página, tipo products aqui, e não tivesse layout, um arquivo de layout dentro dela, utilizaria da raiz. Né? Se eu tivesse, utilizaria o lá de dentro e por volta o da raiz, certo? O da raiz ele sempre vai ser renderizado, tá? A gente vendo ele ou não, então, se a gente colocar alguma propriedade aqui, colocar um CSS aqui que ele vai cobrir todo e tal, então a gente vai acabar não vendo o layout, mas ele tá lá, né? Ele sempre vai estar aqui por baixo dos panos aqui. Bom, esse era o primeiro detalhe que eu queria falar, que é essa parte, eu já falei a primeira parte, na verdade, que é das fontes, né? Eu queria falar agora dessa parte do layout, que eu já comentei. O layout, ele é resumindo aqui, né, que a gente viu na prática, o layout ele é uma interface que é compartilhada entre várias páginas, né, que é esse root, por exemplo, e aqui, né, se eu tiver, por exemplo, outras pastas aqui dentro de users, tipo users barra alguma coisa, se dentro desse arquivo não tiver nenhum layout, ele vai puxar que ele vai utilizar o do user. Ele sempre vai utilizar o do parente, né, do pai mais próximo ali, né, do componente pai mais próximo, certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, vou colocar aqui, se eu tiver aqui, por exemplo, esse aqui seria o user, aí dentro do user eu tivesse um user barra ID, dentro do user barra ID tivesse um user barra ID barra edit. Se nenhum desses dois aqui, ó, vou trocar até de cor, se nem o verde, nem o laranja aqui, eles tivessem, vou colocar roxo, se nem o verde nem o laranja aqui tivessem um layout próprio, eles utilizariam o layout do roxo aqui, né, caso ele tivesse. Se não, ele vai puxar do root, certo? O root, como o root sempre vai existir, né? Se não tiver, ele vai subindo, né? Vai subir na hierarquia. Esse aqui tem um layout? Não. Aí vai pro próximo pai ali, né? Pro pai. Pro componente superior mais próximo. Esse arquivo aqui, ele tem algum layout? Não. Então, ele puxa do root, certo? Então, isso que a gente faz aqui é assim que o Next 13 funciona, né? Tá. O arquivo de head, né, outro arquivo importante aqui, que ele também já vem configurado se você utilizar ali o script ali do Next, né, para poder criar o seu cadê? Aqui, ó. Se você utilizar esse comando aqui, ele já vai criar esse arquivo de heading também, certo? E aí, né, aqui a gente pode, por exemplo, deixa eu mudar aqui, ó, colocar aqui, ó, home page. Então, eu tô dentro de users, só que como users não tem um arquivo de head próprio, então ele puxou, também ele seguiu aquela mesma lógica que a gente tinha visto aqui, ó. A gente seguiu a mesma lógica aqui, né? O arquivo tem o head? Não. Procura no próximo. Tem head? Não. Procura no root, certo? E se o root não tiver, aí ele vai exibir alguma coisa default aqui, né? Porque esse arquivo head aqui ele não é obrigatório não, nem na raiz do projeto, tá? Então, se eu quisesse aqui, por exemplo, aqui, ó, copiar, vir aqui colar, aí aqui dentro, eu viesse aqui e colocasse aqui, ó, users page. Aí percebe que agora ele já mudou. Então, agora como eu tô dentro da pasta da página users, então ele utilizou o head que tá dentro de users, certo? Não utilizou mais o que tá na raiz. Massa, né? Agora vamos começar a ficar mais interessante aqui, né? Vamos começar a fazer requisição HTTP, né? E testar algumas coisas aqui primeiro, né? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e fazer uma requisição em alguma página, alguma coisa, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou aqui dentro de... Eu vou fechar essas... Fechar... Aqui dentro de users. Eu vou... Deixa eu apagar esse layout aqui. Não vamos utilizar ele agora. Tenta puxar um da raiz mesmo. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma requisição. Tá, eu vou criar aqui um get users. Que ele vai ser um await, que vai ser uma função assíncrona, né?
E aqui eu vou fazer assim, ó, response. Aqui na verdade é um async, né? E eu vou puxar e aí eu vou retornar o response. O que ele retorna aqui pra mim? Response.data. Beleza. Daí agora, o que eu preciso fazer? Eu vou transformar esse componente aqui, isso aqui é importante, tá? Eu vou transformar esse componente aqui num componente assíncrono. Por quê? Porque isso aqui vai rodar do lado do server, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou puxar aqui, tipo, users. Exatamente isso que ele já sugeriu. E aqui, eu posso fazer users. E aqui eu vou retornar uma div. Que vai ser user.name.first. E aqui vai ser user.cell. Tá. Agora vai. Massa. Então ele já fez a requisição para mim, certo? E isso aqui tudo ocorreu do lado do servidor. Ou seja, se eu vim aqui, ó, e colocar um console log nesse users, perceba que o console não tá aqui, certo? Aqui no meu console do browser não tem nada. Mas se eu vim aqui, ó, no console do Node aqui que tá rodando o projeto, então ele tá aqui, certo? Massa, né? Então já tá acontecendo do lado do servidor, certo? Bom, a gente pode fazer agora é o seguinte. Perceba que quando eu der um F5 aqui, ó, né, ele carregou e tal, tá muito rápido. Mas, por exemplo, se eu vier aqui e colocar um networking, colocar um 3G aqui, um slow 3G, olha o que vai acontecer. A página ela vai ficar meio travada ali. Ó, tá carregando, mas assim, não tá exibindo nada pra mim. Não tá exibindo loading, a experiência do usuário tá bem ruim. A gente já vai resolver isso daí, tá? Acho que um slow 3G é até um pouco demais, né? Vou colocar um 3G fast aqui. Perceba, né? Não retornou nada de erro ali, né? Erro não, né? Erro ele não vai retornar nesse caso. Mas não retornou load nem nada, né? O que a gente pode fazer aqui? Bom, a gente pode utilizar aquele conceito aqui, ó, do arquivo de loading aqui dentro, que ele vai utilizar a Suspense API e vai retornar um fallback aqui pra gente, né? Então o que a gente pode fazer aqui, ó, tanto que é simples criar isso aqui dentro do Next3, a gente vai criar aqui um arquivo que chama loading. Ele vai exportar aqui como default a function que simplesmente retorna aqui, por exemplo, um p load. Só isso. Então se eu atualizar aqui agora, não foi. Deixa eu ver. Ele não tá puxando o loading aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu voltar pro normal. Ah, tá. Então ele tá mostrando o loading ali agora. Por que ele não tá mostrando no Flash 3G? Ele faz um cache aqui, né?
Então ele tá mostrando o loading ali, então se eu colocar aqui qualquer outra coisa aqui, salvar. Então tá exibindo um loading ali sim. Beleza. Show. Então aqui, olha, um arquivo, 3 linhas, a gente conseguiu fazer a Suspense API. Aqui você pode colocar um skeleton, um spinner, né, qualquer coisa, né? Pra ficar exibindo aqui enquanto a página não carrega, né? E aí dá uma experiência melhor pro usuário, né? Dá um feedback para ele que tá sendo carregada a página, né? Esse é um detalhe importante pra gente colocar aqui, que é essa parte de loading. A parte de erro também. Vamos supor que a gente faça o seguinte. Se bem aqui, ó, eu vou e lanço um throw new error aqui, ó. Deu erro. Deu um erro aqui. Então, olha o que já aconteceu. Então ele, né, ele lançou o erro ali e minha página quebrou, certo? Experiência horrível para o usuário, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Utilizar o error boundary, né? Tem um vídeo, né? Eu vou deixar aí no card, dá uma olhadinha no card que está passando aí agora, explicando sobre a parte de error boundaries, beleza? Então a gente pode vir aqui, criar um arquivo, chama error tsx. Vou vir aqui também, export default function error. Error boundaries, a gente tem que entender que eles só rodam do lado do client, tá? Então aqui é importante a gente passar aqui, ó, em use client, porque todos os componentes criados aqui dentro da pasta app, por padrão, eles são server components, tá? Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo explicando o que são server components, a diferença entre eles ali, client components e tudo mais, que é um conceito bem mais complexo, mais avançado, que o Next 13, assim, ele abstrai muita coisa pra gente aqui, né? Mas deixem nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo sobre isso, beleza? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar um use effect aqui. Console.error. Eu vou receber o erro que a gente vai receber ele aqui agora. Eu vou criar uma tipagem aqui para esse carinha. Error props. Ele vai receber um erro que é do tipo error. Ele vai receber um reset, que é uma função que não retorna nada, certo? E aqui eu vou pegar esses carinhas, error e reset, que vem dentro de error props. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar por exemplo, um P, falando assim, ó, ups, something went wrong. E aqui eu vou colocar um pré e colocar aqui o error.message. Colocar um button aqui de set error. E aí é onde que a gente vai passar aquela função ali que a gente recebe. Beleza. Olha o que acontece agora. Se eu vim aqui e atualizar, massa, né? A minha aplicação ela não quebrou. Então ela está exibindo aqui, ó, minha página está aqui, continua funcionando. E se eu clicar no reset, ele tenta resolver o erro, certo? Então se eu vier aqui, por exemplo, e remover isso daqui, na hora que eu der um reset ele volta a funcionar. Massa, né? Muito show isso daqui. Assim, error boundaries no React é um conceito muito, muito importante. Recomendo de novo, né, que você assista um vídeo aí que eu tenho sobre error boundaries, explicando, cara, em cada detalhe aí como que funciona e como que a gente pode criar os nossos error boundaries para melhorar a usabilidade da nossa aplicação, né? E tá. Um outro ponto aqui interessante é o seguinte, imagina que eu vou acessar, eu só tenho 2 páginas aqui na minha aplicação, certo? Tem o page aqui na raiz, que é a nossa home, e tem o page aqui dentro de users, que é o /users. Se eu acessar aqui um /products,
404, né? Mas assim, é um 404 default aqui do Next, né? Então assim, é bem feio, né? Então o que a gente pode fazer aqui? A gente também pode customizar isso. Que agora é o nosso próximo, a nossa próxima dica. Que é o quê? A gente vai primeiro aqui, ó, dentro de users, por exemplo, e criar aqui um not found. E aqui eu vou de novo, né, exportar como default uma função, colocar not found, o nome dela. E aqui eu vou retornar, por exemplo, sei lá, um h2 sorry page not found e um p check your page. Export default function not found. Ah, tá. Então se eu vim aqui agora, acessar de novo, ele não tá indo. Ah, tá. Tem um redirect aqui que a gente pode utilizar do Next também, que é, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que a gente está aqui dentro de users e a gente possa lançar aqui, ó, um not found, que é uma função que vem dentro do Next. Navigation. Not found. Not found. Então se eu lançar um not found aqui, massa. Então olha o que acontece. Então ele já está exibindo aqui, ó. Perceba que aqui embaixo também até ficou apagado. É porque ele lança um error aqui, tá? Esse not found. E aí é capturado aqui pelo próprio Next aqui em tempo de execução. E aí é exibida essa página aqui, esse fallback, né? Que caso essa função ela seja retornada, então ele já seja, aliás, caso essa função que ela seja executada, ele já vai redirecionar para a página de not found que a gente criou, certo? Tá? Eu acho que era isso que eu queria fazer agora aqui, que é para quem ficou até agora para assistindo o vídeo aqui, é bem interessante isso aqui agora, que é o seguinte. Eu vou aqui no layout, eu vou modificar um pouquinho pra gente montar uma página um pouco mais agradável aqui, né? Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma div com id container. Dentro dela eu vou criar uma side. Eu vou ter uma outra div com id sidebar container content. Aqui eu vou ter dois navlinks, são componentes meus. Um vai ser um href para home. O outro vai ser para users, é o barra users que a gente tem ali, certo? O que mais? Beleza. Deixa eu ver aqui, barra home. O barra home aqui não é isso, é só assim. Perceba que tem outro detalhe aqui, né? Porque como eu criei ele aqui dentro só de user, eu posso criar um outro aqui, ó. De fato só quando ele executa, né, aquele not found, né? Então nesse caso aqui não vai fazer tanta diferença. Perceba o seguinte, ó, eu tô dentro do layout da raiz e aí eu criei uma sidebar e tem os links de navegação aqui, né? O que acontece? Como eu tô dentro do layout, e aí essa sidebar ela é compartilhada em todas as páginas, entendeu? Então aqui é o lugar perfeito pra gente colocar tipo header, footer, sidebar,
entendeu? Esses componentes que eles são comuns em todas as nossas telas ali da nossa aplicação, certo? Então aqui a gente já consegue ver isso. Se eu vir aqui, por exemplo, e tirar esse not found aqui, ó, e dar um F5, beleza. Então minha página de usuários continua funcionando, né? Esse lado aqui que está mais cinza é o meu layout, mas eu posso vir aqui, por exemplo, lá no layout. Não tem um layout do user, né? Se eu vier aqui dentro do layout do user, por exemplo, vou copiar aqui, colar um layout aqui dentro. Eu vou remover isso daqui tudo. Não tem body. Não tem head. Vou fazer o seguinte. Passar um children pra cá. Passar um style. Background. Perceba, ele tá com layout por volta, que é o da raiz do projeto, e aqui dentro eu tenho um layout exclusivo, ou seja, eu tô com layouts aninhados, né? Tô com nested layouts, que a gente tinha comentado lá no início do vídeo, certo? Então a gente já consegue alinhar, né? Consegue alinhar, na verdade, layouts diferentes. Então é como se o layout aqui do root fosse o roxo, tivesse por volta, e o layout aqui do users tivesse dentro do layout do app, né? Então se a gente vier aqui é como se fosse assim, ó, tivesse uma sidebar aqui, aí poderia colocar um header, poderia colocar um footer, e aí o conteúdo aqui dentro seria os layouts, né? Os arquivos layout das próprias páginas, certo? Interessante isso aqui, né? Então a gente pode, eu vou remover isso aqui, né? Pra mim não faz sentido, mas só pra ver que tem como fazer isso, né? Então a gente consegue estilizar aqui vários níveis diferentes de layouts aqui, nested, né? Bom, eu acho que era isso que eu queria trazer nesse vídeo, né? Então bem interessante aqui a parte de error boundaries aqui também, a parte do not found. Vem aqui, né? Já executa ali o not found, então nossa aplicação não quebra, né? Perceba que tudo que está em volta aqui continua funcionando, né? Então não quebrou nada. Isso aqui é bem interessante, a parte do error boundaries que faz isso também eu acho muito massa, porque a aplicação não quebra, né? Exibe o erro aqui porque está em dev, mas se a gente vir aqui, por exemplo, no console, a gente vai ver que, como eu dei um console no useEffect, né? Então aqui, ó, ele printa o console, né, de erro e tal. E aí se a gente vir aqui, por exemplo, e aí resetar o erro aqui, a aplicação ela volta a funcionar normal. Só porque eu não atualizei aqui, né? Então aí, ó, o console volta limpo aqui, tudo certinho. Galera, deixei um monte de links aí na descrição sobre vários desses conteúdos, sobre TypeScript também. Tem muitos vídeos sobre TypeScript aqui no canal, sobre testes. Então recomendo bastante aí para quem quer aprender mais. Dá uma olhadinha sempre dá uma olhada na descrição dos vídeos. E era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Beleza, galera? Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.